O cara que rouba está trabalhando, disse o professor em sala de aula, meu povo. Eu sei, você, cidadão de bem, acha isso um absurdo, com razão. Agora me explica o seguinte: por que que os jovens ouvem esses absurdos e eles acreditam que o professor está certo? Sim, muitos dos seus filhos estão lá nessas escolas acreditando nessas mentiras. No meu vídeo de hoje, eu quero lhe mostrar que esses caras não são idiotas, não. Quer dizer, são por um lado, né? Mas eles são muito espertos. Vamos lá. Um professor de geografia na escola estadual, Camilo Dias, ele foi gravado enquanto dizia que um ladrão que está roubando, ele está trabalhando. Você acha que isso saiu da cabeça dele? Não. Isso é marxismo puro. Você não lembra da Márcia Tiburi dizendo exatamente a mesma coisa? Ela disse assim, ó: eu sou a favor do assalto. Tem uma lógica no assalto, nesse mundo capitalista. Tem muitas coisas que são absurdas, que parecem ser absurdas, mas que se você for olhar a lógica interna do processo, você vai dizer, disse ela, sabe que isso seria justo dentro de um contexto tão injusto? Ou seja, roubar num contexto injusto seria justo. Agora, qual seria a lógica por trás disso que leva esses professores e esquerdistas a acreditarem piamente, sim, eles acreditam nisso, na ideia de que roubar não é crime? Para Marx, capitalismo é produzir o máximo pelo preço mais baixo para extrair lucro. E isso só acontece por meio de exploração, acreditava esse maníaco. A primeira maneira de exploração aconteceria para Marx através do que ele chamava de mais-valia. O que seria isso? Para Marx, o valor de algo é determinado pela quantidade de horas socialmente gastas para se produzir alguma coisa. Ele disse assim: como valores, todas as mercadorias são apenas medidas determinadas de tempo de trabalho cristalizado. Mas Marx dizia que, apesar de o operário imprimir valor em algo que ele produziu, ele recebia apenas uma fatia do lucro desse produto. O restante iria para o capitalista malvadão. Eu vou traduzir isso para você num exemplo atual. O dono do restaurante, ele vende um peixe a R$ 200, mas o garçom, o cozinheiro, ficam apenas com uma pequena parcela desse valor. O restante vai para o patrão. Você nunca disse assim, ó: tô trabalhando para enriquecer esse cara, tô sendo explorado. Fala a verdade. Você nunca chegou a pensar isso? Você já chegou até a matar serviço, chegar atrasado e até pegar alguma coisinha ali que não era sua, pensando: eu tô sendo explorado por esse cara aqui. É justo que eu roube. Tá vendo aí a Márcia Tiburi? Tá vendo a Márcia Tiburi em você? Há uma lógica no roubo? Pois bem, primeiro que o valor de algo não é determinado pela quantidade de horas socialmente gastas para se produzir alguma coisa. O valor de algo é determinado pelo desejo das pessoas. Um grupo de trabalhadores pode ter gastado 1.000 horas na produção de uma mesa, por exemplo, e um outro grupo apenas 2 horas na produção de um iPhone, só hipoteticamente. Mas não interessa. O iPhone é mais caro porque as pessoas o querem, as pessoas têm mais desejo pelo iPhone. E sabe, só aqui rapidamente, muita gente fica dizendo: eu acho que um professor deveria ganhar muito mais do que um jogador. Mentira, você não acha isso. Porque como que os jogadores ganham mais do que os professores? Porque tem mais desejo. As pessoas querem ver o Neymar muito mais do que querem assistir a uma aula de um professor. Então esse mesmo cara que diz isso, vai lá e assiste muito vídeo do YouTube lá, vídeo no YouTube do Neymar. E é por isso que o Neymar ganha mais, porque as pessoas desejam assistir mais ao Neymar. Esse é o mundo capitalista do mercado livre. Mas em segundo lugar, a ideia de que o trabalhador está sendo explorado pelo patrão, ela é mentirosa porque o cozinheiro, ele não pode cozinhar o peixe, e o garçom, ele não pode servir o peixe se o capitalista malvadão não tenha primeiro trabalhado muito, depois poupado e, por fim, arriscado todas as suas economias em um negócio sem nenhuma garantia de sucesso. O empresário, ele entra com tudo e o trabalhador, ele entra apenas com a certeza de que vai receber no final do mês. Essa é, por exemplo, a história do meu pai, o Valmir, o seu Valmir. Ele morou na favela da Rocinha, ele dormia num Fusca para juntar dinheiro enquanto trabalhava loucamente durante o dia como garçom. E aí, no dia que surgiu uma oportunidade para o meu pai comprar um restaurante, em sociedade com um amigo dele, o meu pai vendeu o único recurso que tinha, o único bem que nós possuíamos, que a nossa família possuía, a nossa única casa. E arriscando tudo, o meu pai começou um restaurante, tendo apenas uma certeza, que ele já tinha uma dívida com o antigo proprietário, porque eles não pagaram tudo à vista, e a certeza de que eles possuíam outra dívida com cada funcionário que eles contrataram. Ou seja, o meu pai não era um explorador que abusava, que explorava os funcionários. O meu pai era
era um homem trabalhador, honesto, que gerou oportunidade de emprego para que outras pessoas também sobrevivessem a partir do capital que o meu pai havia acumulado. E aqui entra outro detalhe de como esses professores convencem os jovens de que roubar é trabalho, de que roubar não é crime. Isso tem tudo a ver com o que Marx chamava de acumulação primitiva. Marx dizia que os capitalistas acumulavam de maneira injusta, o que na corrida da competição capitalista colocava os operários em uma situação de completa desvantagem que jamais poderia ser recompensada. Para Smith e Locke, a história é a seguinte: a elite acumulou, enquanto os vadios desperdiçaram. Marx dizia que não, a elite roubou, e daí provém o seu acúmulo. E essa vantagem que eles têm sobre os trabalhadores, que os trabalhadores jamais conseguem diminuir essa vantagem. Marx, em seu livro O Capital, ele cita um exemplo dessa acumulação primitiva de maneira injusta. Camponeses escoceses foram expulsos de suas terras. Com isso, por não terem emprego, esses homens se tornaram vagabundos e bandidos. E Marx continua: assim, a população geral, depois de ter a sua terra violentamente expropriada, sendo ela expulsa e entregue à vagabundagem, viu-se obrigada a se submeter por meio de leis horríveis e grotescas a uma disciplina necessária ao sistema de trabalhador assalariado. Ou seja, esses homens se tornaram, esses escoceses, eles se tornaram trabalhadores assalariados, empregados, porque foram roubados. E aí, tá vendo? Agora a gente está chegando à mente do professor e da Márcia Tiburi, os defensores do roubo. Houve uma injustiça e um roubo. Houve violência para saquear os operários. Por que não pode haver violência para retomar o que é deles? Esse é o pensamento esquerdista. Ora, não parece mesmo haver uma lógica no roubo? Se eu fui roubado, reaver o que é meu é legítima defesa, dizem eles. E eles podem até continuar dizendo assim, ó, até na Bíblia de vocês há algo semelhante a isso. A Bíblia de vocês declara: se um ladrão invadir a sua casa e colocar a sua vida em risco para lhe roubar, você pode defender a sua vida até o ponto de matar esse bandido. Não parece que é irrefutável o que a esquerda diz? Não parece mesmo haver uma lógica no roubo? Não, não há. É inegável que tem muita gente que acumulou de maneira injusta. O Lula, por exemplo, tá aí, para mostrar isso para todo mundo. No caso do Lula, há sim uma lógica em que o Estado tome tudo o que ele roubou de nós por meio de coerção. Agora, no meio disso tudo, tá lá o meu pai, o senhor Valmir, a dona Joana, que começou uma doceria apenas com a cara e com a coragem, foi abrindo uma, duas, dezenas de lojas e concedendo oportunidade para que muitas outras pessoas também pudessem compartilhar do trabalho dela. E assim sustentassem as suas famílias. Ou seja, a ideia marxista é a seguinte: há um prédio com pessoas inocentes e com culpados. Explode tudo. Há gente como o seu Valmir, como a dona Joana, que acumularam de maneira justa, e há pilantras. E o que a gente faz? A gente rouba de todo mundo. Ou seja, marxismo é desculpa para o roubo. A esquerda não está nem um pouco preocupada em fazer justiça. Não, não, não. Ela quer usar as injustiças que existem como desculpa para praticar novas injustiças. Agora, gente, isso é o que nós ouvimos, porque foi gravado. Mas se você pudesse ouvir o que esses professores dizem entre quatro paredes, se você soubesse o que está acontecendo lá com a inocência dos seus filhos, que a inocência deles está sendo violada, eu duvido que você teria coragem de enviar o seu filho para esse campo de treinamento de formação de guerrilheiros da esquerda, a escola atual. Por sinal, eu fiz um vídeo essa semana falando sobre um professor americano que defendeu a pedofilia. E sim. Assista aqui o link, eu deixei aqui o link para vocês, está aqui na descrição. Pessoal, sabe qual que é o segredo para termos uma vida que vale a pena? Uma vida próspera? Nunca se vê como vítima, mesmo quando nós somos. Mas na escola se ensina a meninos que nunca trabalharam, que nunca fizeram nada, que eles estão sendo roubados, que eles são vítimas. E aí, ao invés de levantar cedo e dar duro para mudar a situação de miséria, eles acordam tarde e vão para a praça protestar para que o Estado lhes devolva o que nunca foi deles. A escola atual, ela dominada por esquerdistas, ela destrói a alma de nossos filhos e retira deles o que é mais essencial para vivermos uma vida digna. A certeza de que ninguém pode fazer nada por mim, para me livrar da minha circunstância complicada. Somente eu, debaixo da bênção de Deus, com o suor do meu rosto, posso fazer as coisas acontecerem. Minha esperança está na bênção de Deus sobre o meu trabalho e não no Estado. Mas essa é a ideia esquerdista. Colocar o seu filho como uma vítima. Para quê? Para que ele precise de um Salvador, que não é Jesus, que é o Estado.